Olá, hoje aqui na Revisada eu estou trazendo uma série especial aí voltada para as crianças, tentando esclarecer e falar um pouquinho sobre o que é esse coronavírus, né? Esse mal aí que tem assolado o nosso planeta nos últimos tempos. E para começar essa série, eu vou mostrar hoje como os vírus atacam as nossas células, né? Deixando aí o corpo debilitado e em alguns casos levando até a morte, tá bom? Então é importante seguir as orientações, ficar bastante atento, tá? E vamos começar. A estrutura básica de um vírus que eu vou mostrar aqui se restringe à família do vírus do coronavírus, tá certo? Só que na realidade existem vários outros tipos de vírus que eu vou deixar algumas figurinhas aí nos links para vocês darem uma olhada, mas basicamente o vírus que nós vamos tratar aqui, ele é formado por 4 partes. Essa parte azul aqui, que fica na parte externa desse círculo, são estruturas químicas chamadas de glicoproteínas. Bom, para que é que servem as glicoproteínas? As glicoproteínas dessa parte externa serão as ferramentas que o vírus vai usar para se agregar nas células, para se prender à célula do nosso corpo, tá certo? Já essa região verde escura, onde as glicoproteínas ficam fixas, essa região aqui é chamada de envelope viral. O envelope viral ele é formado de um tipo de gordura que na química a gente chama de lipídios. Os lipídios, essa gordura funciona como uma espécie de cápsula de proteção, da qual fica envolvendo essa região que é uma das mais importantes. Essa região central, ela é formada por uma espécie de cápsula chamada de capsídeo. E dentro dessa cápsula fica o DNA, que é o material genético. O DNA é o que carrega a informação genética do vírus. É essa estrutura que fala todas as funções de replicação, reprodução do vírus, tá? Então é o seguinte, como é que essa estrutura vai atacar a nossa célula? Bom, aqui eu tenho um exemplo de uma célula comum do nosso corpo, né? Onde aqui nós temos o núcleo, onde possui o DNA do nosso corpo, o citoplasma, onde ficam os nutrientes, e essa parte externa que é a membrana plasmática, que funciona como a casca, né? Como se fosse a casca da célula. Bom, quando o vírus aparece aqui, ó, quando ele por algum motivo chega nessa célula, né, por um descuido, o coleguinha esqueceu de lavar a mão, se contaminou com alguém doente, então o vírus chega e essa parte externa onde tem as glicoproteínas, elas se aderem à estrutura da membrana plasmática da célula. No momento que isso acontece, as interações químicas fazem com que a célula abra, né? E nessa abertura, a biologia chama essa abertura de um processo de adsorção, que é quando o envelope viral do vírus vai entrar em contato aqui e compartilhar da membrana plasmática da célula. No momento que isso aqui acontece, a biologia chama esse segundo passo aqui de penetração, que é justamente o momento no que o material genético que estava dentro do vírus passa para dentro da nossa célula, tá certo? E lá dentro da nossa célula vai acontecer o seguinte fenômeno. Essa estrutura aqui do capsídeo que contém o DNA do vírus vai se romper. É como se ele se desmontasse, né? Tá aqui, ó, o capsídeo desmontado. E aí o DNA do vírus é liberado dentro da nossa célula, tá certo? Bom, a partir do momento que isso acontece,
essas estruturas começam a se multiplicar. Essas proteínas que compõem o capsídeo começam a se multiplicar, fazendo cópias utilizando os nutrientes do nosso corpo, tá? E o mesmo acontece com o DNA do vírus. Ele começa a usar os nutrientes da nossa célula para fazer outros DNAs iguaizinhos ao dele. E durante esse processo, aqui eu estou fazendo poucos exemplos, mas só um vírus é capaz de criar milhares de cópias dentro de uma única célula, tá? No momento em que acontece essa multiplicação aqui de proteínas do capsídeo e de DNA, nós temos aqui então um processo de montagem, onde os capsídeos se reúnem, recolhendo o material genético, tá? Ó, aí fica desse jeito. É como se ele estivesse reconstruindo o vírus. Aqui mais um. Notem que no começo a gente tinha somente um vírus, agora a gente já tem vários aqui dentro dessa célula. Bom, no ponto em que essas estruturas de capsídeo se reconstroem, nós temos então aqui um processo que a biologia chama de liberação. Os vírus se encaminham para a membrana celular e aí eles começam a sair através das paredes da célula. Esse processo aqui é a liberação. Quando ele finalmente consegue desassociar por completo, nós temos aí vários vírus sendo liberados para poder atacar outras células. Bom, mas Fernando, a célula está aqui, ó. Ela só serviu de casa temporária para os vírus, então ela continua bem. Olha, ela não continua bem, por quê? Para poder se multiplicar, os vírus consumiram os nutrientes dessa célula. Todo ser vivo utiliza os nutrientes para produzir energia. Então, olha, se os vírus consumiram os nutrientes da nossa célula, então a gente também vai ficar sem energia. Consequentemente, essa célula que vai morrer, né? Infelizmente. Então é muito importante aqui, ó, chamar atenção para esses dois termos, nutrientes e energia. Você tem que, além de seguir as orientações, procurar se alimentar bem e reservar sua energia para poder o seu corpo conseguir lutar contra esses vírus, né? E você conseguir se recuperar numa eventual necessidade. Bom, fica a dica aí de você lembrar de sempre lavar as mãos. O próximo vídeo eu vou mostrar o que é que acontece quando a gente lava as mãos, como é que o vírus é destruído ao lavar a mão. E nessa época de quarentena, procura alguma distração, leia um livro, aquele livro que você queria ler há muito tempo, não tinha tempo, joga um videogame, joga online com seus amigos. Não se esqueça, nutrientes, você tem que estar bem alimentado, tá bom? E qualquer coisa, nos procure aqui no canal da Revisada para tirar mais dúvidas e sugerir novos vídeos para vocês, tá bom? Então é isso, a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!